Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos aqui para mais um programa Espiritismo e Atualidades, hoje com as nossas amigas Janete e Cida Noronha. E o tema de hoje é um tema complexo, um tema grave, que é o aborto na visão espírita. Mas antes da gente começar os nossos trabalhos aqui, eu vou pedir para a Janete fazer a prece inicial, Janete, por favor. Obrigada, bom dia a todos. Então, vamos, nesse momento, pedir aos nossos amigos espirituais, que estão sempre junto de nós, que nos orientam, que nos acompanhem durante todo esse programa, esse trabalho dessa manhã, para que nós possamos responder da melhor forma todas as questões que nos forem colocadas, sempre amparados pela doutrina, pelos ensinamentos, pelo amor. Muito obrigada. Graças a Deus. Que assim seja, né? E, Janete, para que a gente possa começar aí, por favor, né? Faça uso da palavra. Bom, um tema muito importante esse nosso, né? Hoje. Então, vamos focar aí na parte da doutrina mesmo, né? O que o Espiritismo nos coloca aí sobre o aborto. Nós não estamos aqui para falar ou acusar ninguém, né? Então, nós vamos focar realmente a isso, essa luz que nós temos aí para seguir em frente, se acontecer alguma coisa do tipo conosco, com alguém que a gente conhece, né? Então, vamos em frente aí. Com certeza, né? Cidinha, bom dia, Cidinha, por favor. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Janete. Bom dia, Cido, na técnica. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, né? Um grande abraço a todos. E é mais uma alegria muito imensa estar participando desse programa, que é muito importante, que traz tantas informações, né, sobre a doutrina espírita. Então, estou muito feliz, mais uma vez, de poder participar e aprender um pouquinho mais junto com todos. Um grande abraço e que Deus possa nos dar uma boa ideia aqui no programa. Obrigado, Cidinha. Que nossos mentores, né, nossos guias espirituais nos ajudem, né, no nosso trabalho, que, como você disse, né, é um aprendizado para todos nós, né? Para todos nós. E eu queria destacar também a participação, né, a parceria com a TV e Rádio e TV Espaço Espírita, né, que tem a sede lá em Barra Velha, Santa Catarina, e saudar, né, o nosso amigo Dorival Estrela, que faz parte da equipe da TV, Rádio TV Espaço Espírita, e também os nossos parceiros do Grupo Espírita Samaritanos, né, na pessoa do Alain. A gente agradece a parceria aí e espero que continue, né, durante bastante tempo, para que a gente possa cada vez mais fazer chegar a todos a doutrina espírita. E aqui hoje o auxílio luxuoso, como costuma dizer o Cido, é do Cido, né? Hoje o Cido está aqui para nos dar esse apoio, esse suporte, né? E já com base no auxílio do Cido aqui, né, um bom dia para a Tânia Mara, para a Eunice Aracaki, para o João Luiz e para o Alcides Melo. Espero que vocês, né, gostem do programa de hoje. E para que a gente possa começar, eu gostaria de fazer uma breve introdução, rápida, sucinta, a respeito do assunto, né? O Mestre Jesus, ele disse, e foi registrado por João no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E também disse, né, o Mestre, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 4, a questão de amar ao próximo e fazer a ele aquilo que desejaríamos que fizessem a nós. No Livro dos Espíritos, a questão 880, ela fala a respeito da vida, né? É perguntado qual que seria o direito, o primeiro direito, né, de todos nós. E a resposta é a seguinte, né? A vida
é o primeiro de todos os direitos naturais, e ninguém pode atentar contra ele. Se a gente for consultar, né, saindo um pouco da doutrina, e consultar a legislação dos homens, né, na nossa Constituição, na Constituição do Brasil, nós encontramos no artigo 5º, no caput, né, o seguinte, que trata dos direitos e garantias fundamentais, o direito à vida incluído ali. E quando a gente fala em vida, mas quando, né, a gente pode falar em vida? Para a doutrina espírita, e hoje para uma parte da ciência, né, pense que a vida começa no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. É ali que o espírito se liga àquele ser que vai começar a se formar e já se encontra aquele óvulo fecundado com um espírito ligado a ele. Isso aí a gente pode encontrar na resposta à questão 344 do Livro dos Espíritos e na Gênese, no capítulo 11, no item 18. Né? E a vida é uma dádiva de Deus, né? Deus que concede a vida, né? E sendo Ele que concede a vida, somente Ele tem a legitimidade para retirar essa vida, né? E como que a gente, né, pode entender um pouco melhor essa questão? Né? Se a gente olhar, a doutrina espírita fala a respeito da reencarnação. E a reencarnação, ela é também uma outra dádiva que Deus nos concede para possibilitar o nosso progresso e possibilitar a reparação, né, das dívidas, o resgate das dívidas que nós temos para com os nossos semelhantes, para com as leis divinas e para com a gente próprio, porque a gente também comete erros contra a gente, né? E quem quiser dar uma olhadinha com mais profundidade, pode olhar no Livro dos Espíritos as questões 171 a 330A, a 991 e a 1000, né? Fora o que hoje as nossas amigas aqui vão trazer de conhecimento e de esclarecimento para a gente, né? E aí é aquela coisa, né? A gente falou em atos contra nós mesmos e contra os outros. A lei de causa e efeito, ela funciona tanto para aquilo que a gente faz de bom, quanto para aquilo que a gente faz de ruim. E a reencarnação, ela é um instrumento maravilhoso para que a gente possa resgatar essas dívidas, corrigir os erros e evoluir. E se a gente for lembrar, né, no túmulo de Kardec, a gente encontra uma frase que acho que vocês já ouviram várias vezes, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, né? Kardec deixou registrado na sua lápide, perdão, né, não é que Kardec formulou essa frase, né? Existe, né, alguns comentários de que essa frase não é de Kardec, né? Mas, sem se importar com quem a proferiu, é uma frase que a gente deve atentar bastante, né? E sobre o aborto, a gente sabe que o aborto ele é a eliminação de um ser humano naquele período de vida que está entre a fecundação e o nascimento, né? E se ele for provocado, ele se trata de uma transgressão às leis divinas, né? E ele aí vai demandar, vai exigir que haja uma reparação, né? É uma falta que deve ser expiada e deve ser corrigida. Isso aí a gente vai encontrar na questão 358 do Livro dos Espíritos. E trazendo algum dado para vocês, né, os dados oficiais eles demonstram que entre os anos de 2008 e 2015, aqui no Brasil, nós tivemos 200 mil internações por ano, tá? Devido a procedimentos relacionados ao aborto, demonstrando, né, o perigo, né, a gravidade que essa intervenção provoca, né? E aqui no Brasil ainda, entre 2006 e 2015, 770 mulheres, elas vieram a óbito por conta desses procedimentos abortivos, tá? E ainda a própria estatística traz, a própria fonte traz, que esse dado aí ele pode ser cerca de 30% maior, porque existem muitos abortos que não são comunicados, né? Então a gente chegaria a quase 1.000 óbitos por conta desses procedimentos de risco. E em termos de mundo, né, da humanidade, a Organização Mundial de Saúde, entre 2010 e 2004,
ela registrou 55 milhões de abortos. E esse número a gente há de acreditar que ele seja maior ainda, né? Por causa por conta da subnotificação, ou seja, pela não comunicação dos abortos acontecidos, né? E como muito bem disse a Janete no começo, o nosso objetivo aqui, ele não é, em hipótese alguma, apontar o dedo, condenar quem quer que seja, né? Jesus, né? Jesus, que é o nosso mestre, nossa referência, ele deixou um exemplo muito bacana quanto a isso, quando a gente consulta ali o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 11, que traz aquela passagem a respeito do cônjuge adúltero, né? Quando a pessoa é levada até ele, e eles questionam, né, o que fazer com ela, sendo que a pena naquela época era o apedrejamento, e Jesus, né, fala, né, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Quem não errou, né? Qual de vocês não errou? E eles vão embora, porque simplesmente, né, a pergunta de Jesus desarmou o ânimo daquelas pessoas. E aí ele volta para a mulher e pergunta, né, onde estão aqueles que te acusavam? Ela fala que eles foram embora. Fala assim, bom, se eles, né, se foram, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar, né? Então, o que a gente quer trazer para vocês aqui hoje, para que vocês reflitam, para que vocês pensem, é o que a doutrina espírita fala sobre a vida, né? A importância da vida, apesar de todas as dificuldades, né, apesar de todos os problemas, como a gente pode utilizar os ensinamentos que a doutrina espírita traz para que a gente se aproxime ao máximo dos ensinamentos, dos exemplos do nosso Mestre Jesus. Que a gente possa desenvolver na gente, né, conhecimentos, mecanismos que nos ajudem a lidar com essas questões graves, que a vida traz, mas que se aproximem o máximo possível dos sábios escritos que a codificação e as leis divinas nos trazem. A ideia é gerar reflexão na gente, né? E como disseram, né, o Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, Tiago, né, no capítulo 5, versículo 20 do seu escrito, e Paulo, né, não podíamos esquecer de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 7, o amor cobre uma multidão de pecados. Eu espero que a gente consiga, né, chegar nesse termo, chegar nesse ponto, né? E para a gente começar efetivamente com as perguntas, né, com as perguntas e respostas, eu vou, né, pedir para a Janete responder o primeiro questionamento que nos foi mandado aqui pela nossa amiga, né, Doro Engrio, né, a esposa do João Luiz. Um abraço a eles, a Dora sempre ajudando, sempre participando. Janete, a pergunta da Dora é a seguinte, né? Como fica o espírito reencarnante que foi vítima de aborto? Bom, a Dora é uma querida, né? Tive oportunidade de participar lá com ela nas aulas, né, na casa lá, ela e o João Luiz, né? Beijo, Dora. Obrigada aí pela pergunta. Bom, o espírito reencarnante, ele foi vítima do aborto, ele cessou aquela oportunidade de ele estar desempenhando as provas que ele tinha resolvido naquele momento prosseguir, né? Então, vai depender muito desse espírito, se ele vai ser mais resignado ou não, né? Ele pode chegar a se revoltar com a situação, ele pode se tornar um obsessor para essa mulher, para as pessoas que estão envolvidas nesse aborto, né, nessa atitude, muitas vezes o companheiro, um familiar que ajudou essa gestante a chegar nesse ponto, né? Então, ele pode tornar a vida dessas pessoas muito complicadas e principalmente da gestante, né? Mas também depende dele se resignar, ter uma atitude diferente, ele vai conseguir também
fazer o que ele precisava em outras oportunidades. Ele vai só adiar, né, a sua prova, a sua tarefa naquele momento, né? Mas vai depender muito da evolução que ele já traz com ele, né? Do amor, da compreensão do momento, né? Acredito que seja essa a situação desse ser. Então, resumindo, né, é aquela coisa, né, é uma possibilidade que se apresenta tanto para a mãe, para o que seriam os pais desse espírito que está reencarnando, quanto para o próprio espírito reencarnante procurar absorver essa experiência e levá-la para um aspecto positivo, né? Sabendo dos princípios da reencarnação, né? Dessas dificuldades que todos nós temos, que nós estamos cada um no momento evolutivo. Seria isso aí, né, Janete? Sim, sim. Perfeito. Então, né, acho que a Dora também deve ter, né, ficado satisfeita com a resposta, né? E, Cidinha, eu vou te passar uma pergunta da Salete, né? Acho que você conhece a Salete, né? A Salete, nossa companheira de trabalho, né? Da Casas André Luiz. A pergunta da Salete, Cidinha, é a seguinte: impedir o nascimento de uma criança é dificultar as provas pelas quais aquele espírito deveria passar? Ô, Dória, um grande beijo. Obrigado pela sua pergunta. E com certeza, Dória, quando a gente faz, né, quando acontece esse delito, né, esse aborto, impedindo a vinda de um espírito, porque a reencarnação ela é para nossa evolução, para nosso aprendizado, para cumprir com as nossas provas, né? Aprender. E quando acontece isso, né? Esse impedimento, logicamente que dificulta sim a vinda, né, o progresso desse espírito. É uma grande dificuldade para ele, né? E, obviamente, nós temos que lembrar também que Deus é justo, né? Existe sempre uma nova oportunidade. E se ele for um espírito esclarecido, né, que já tem um certo conhecimento, ele vai sim perdoar esse impedimento e esperar uma nova oportunidade, né? Agora, se não for um espírito, né, com muito esclarecimento, que tem aí, né, dificuldades para perdoar, para esperar, logicamente que ele vai ficar bem bravinho, né? Mas quem que não ficaria, né? Vamos supor assim, você quer construir sua casa própria e ganha um terreno, né? Um terreno maravilhoso. Aí você tem todo um sonho de construir a sua casa nesse terreno. E aí você programa tudo, arquiteta tudo, começa a levantar os alicerces, né? O alicerce da casa. E quando isso está começando, vem uma máquina e arranca tudo. Quem que não ficaria bravo, né? Eu não sei as senhoras e senhores, mas eu ficaria bem brava. Mas amenizando, né? Amenizando tudo isso, temos a justiça de Deus, temos as orações que com certeza essa mãe vai fazer, porque ninguém pratica um delito desse porque tem esclarecimento, né? Normalmente é porque não tem mesmo esse conhecimento, e depois é óbvio que traz uma tristeza muito grande para ela também. Então, esse espírito vai ouvir essas orações e vai esperar uma nova oportunidade. Espero ter respondido aí a pergunta da Salete. Perfeito, Cidinha. Até, né, eu vou trazer, se você
permitir, né, só uma das questões do Livro dos Espíritos, que, para quem quiser consultar depois, para relembrar isso, tudo que você explicou de um jeito bem didático, né, você deixou bem claro, né, o que acontece, né? É a pergunta 358, né? Ela, na sua resposta, ela fala isso que a Cida explicou de um jeito mais sintético, né? Que seria, né, um delito contra as leis divinas, o aborto, porque tirando a vida dessa criança, antes dela nascer, está impedindo que esse espírito venha a suportar as provas que seriam necessárias através desse corpo físico, né? Então, só para complementar, em termos de fundamento doutrinário que a Cidinha falou, né? E aproveitar também, né, para cumprimentar a nossa amiga Adriana Galo, o Antônio Cassis, o João Guilherme, a Cida Sidoca e a Salete, que também estão nos acompanhando, né? E convidando vocês todos que estão nos acompanhando a postarem no chat do Facebook a sua pergunta, a sua dúvida, né, o seu comentário, para que a gente também possa, né, aumentar aqui ainda mais o nosso conhecimento, né, e tornar o programa ainda mais dinâmico. Janete, a Cidinha, ela fez esse comentário aí, e aí eu gostaria de fazer para você uma pergunta que foi mandada pelo nosso amigo... Perdão, aqui eu me perdi aqui. Perdão, é uma pergunta que foi mandada pela Dora e pela Salete também. Elas fizeram uma pergunta, né, que é a mesma, né, só mudou as palavras. Né? A pergunta é a seguinte: a doutrina espírita nos oferece subsídios para melhor compreensão dos motivos para não praticar um aborto? Sem dúvida, né? A doutrina, ela sempre tem uma resposta para que você se encaminhe, né? Então, uma das primeiras coisas que ela vai colocar é o direito à vida. Então, tendo essa, você já está com todo o seu cenário montado, né? A primeira coisa do que o espírito tem direito, de todos nós, é o direito à vida. Então, e fora isso, né, você tem toda a situação de evolução, né, você tem a participação em ajudar a outra pessoa que está crescendo. Então, sim, sempre nós vamos receber uma resposta aí da doutrina, tá? Perfeito. Janete, se você permitir, né, eu só gostaria de relembrar, embora a gente já tenha falado, mas acho que nunca é demais, né? Se a gente está com essa dúvida, pode ser que outras pessoas tenham também, né? Não digo dúvida, mas com essa lembrança, porque acho que ela é necessária, né? Que é justamente, né, entre os subsídios que a própria doutrina oferece, né, a gente teria, né, aquela questão a respeito da lei de reencarnação, né, que permite, né, toda essa correção, todo esse aprendizado para a gente, né, de modo continuado, de modo que se estende, né, infinitamente no tempo aí, né, a própria lei de amor, de justiça e de caridade, que nos conduz, né, a esse entendimento melhor, né, os ensinamentos do Mestre Jesus, quanto a amar ao próximo, quanto a desejar para ele aquilo que a gente gostaria para a gente, né, e a questão também do auto-perdão, né, porque a gente perdoar só o outro, perdoar o outro é importante, né? Mas se a gente não se perdoar, a gente vai continuar com essa marca, né? Com esse peso, né, com a gente. E como que a gente vai conseguir reagir diferente se a gente não se mudar, né? Como que a gente vai conseguir se comportar de um modo diferente se a gente não tem dentro da gente nenhuma mudança que nos leve a essa atitude, né? E até uma coisa que me veio à mente aqui, a gente consultando, né, o livro Ação e Reação, que foi psicografado pelo Chico, né, no capítulo 13, o título do capítulo é Débitos Congelados, né, e ele fala a respeito, né, da passagem de Sabino e de Poliana, né, que entram, né, naquela dinâmica de
de reparação que você comentou, né, de que eles eram espíritos que tinham débitos, né, para com inúmeros outros, né, e o Sabino, ele encarna, né, como um anão, né, não é porque é questão do anão, é que a época que foi escrito o livro muitas vezes tivesse uma conotação diferente, mas assim, uma pessoa de compreensão física pequena, né, que não teve um desenvolvimento físico dentro daquele, poderia falar de usual, né, tem problemas seríssimos, né, de ordem mental, ele sofre de debilidade mental, é surdo e mudo, né? E ali se explica o porquê ele veio daquele jeito, né? Veio como uma proteção, né? Pela sua resistência a mudar o seu comportamento, né? Pode parecer que é uma expiação, mas na verdade, né? É uma bênção que ele recebeu para que ele não fosse assediado por espíritos que ele havia contraído dívida, que eram muitos, né? E a Poliana veio na pessoa de mãe do Sabino justamente para ajudá-lo a resgatar os débitos e resgatar débitos dela própria, né? Então, quem quiser dar uma lidinha nesse capítulo de ação e reação, nós recomendamos, porque ele vai trazer um esclarecimento bastante grande dos mecanismos que a Janete abordou para a gente. E aproveitar também aqui para cumprimentar, né, a nossa amiga, a nossa amiga Célia, mestre Rossi, né, que também está acompanhando o programa. Cidinha, eu vou te passar uma pergunta aqui, que tem relação com essa que a Janete respondeu agora, que é da Dora também, né? A pergunta da Dora é a seguinte, Cidinha: como reparar os malefícios espirituais de um aborto? Muito bem, Dora, obrigada pela pergunta. Então, como o Alexandre já até comentou, né, do grande amor que a doutrina tem, do esclarecimento que ela traz para a gente reparar não só sobre esse delito, né, mas como todos os erros que nós vem cometendo aqui, né, porque a gente veio aqui para acertar e procurar acertar, a gente acaba errando. Acertar os erros, né? Para a gente começar a fazer o bem, né? Amar mais, perdoar mais, né? Reconciliar mais com aquele adversário, né? Trabalhar a lei de amor e caridade, porque esse é o lenitivo que nos impulsa a caminhada da evolução. Para quem já cometeu um erro, né, como o aborto, nossa, tem tantas crianças, né, nas creches precisando de um abraço, de um sorriso, precisando de um colo, né? Eu não sei eu já tive a oportunidade de visitar uma creche de crianças, né, que estão ali esperando a adoção. E a grande carência que essas crianças têm é de cortar o coração. E como elas ficam felizes quando a gente chega, porque você pega essas crianças no colo, elas grudam na gente, elas grudam, elas não querem que a gente vá embora, né? Então, esse é um lenitivo para a gente melhorar, né? Para a gente entender do quão grande é o amor de Deus e como a gente pode melhorar, ter esse subsídio para melhorar aquilo que que está nos incomodando o coração, né? É o amor, a lei de caridade e amor. Então, vai lá buscar, né? Se não pode adotar, vai visitar, vai abraçar, porque é disso que eles estão precisando, né? De carinho, de amor. E não é só com as crianças, tem os idosos, tem aqueles que precisam mais, né?
Tudo isso é o lenitivo que Deus deixa nas mãos da gente, né, para que a gente execute. Isso é um subsídio maravilhoso para melhorar o nosso coração, e não ficar, né, ali remoendo o que aconteceu, o passado. A gente tem que andar para frente, né? O Chico não fala que quando não se pode fazer um novo começo, a gente pode fazer um novo fim, né? O novo fim é recomeçar com o bem. Isso que eu entendo. Perfeito, Cidinha. Ou seja, né, a gente pode começar agora a fazer uma história nova. Aquela que já foi, né, já acabou, a gente não tem como Já mudar. acabou. Mas a gente pode começar a fazer uma história nova, né, que é isso que você falou, né, e aquela coisa também que nós citamos no começo, né, que você falou do amor, né, que o amor cobre a multidão de pecados, né. Se a gente que ainda é tão imperfeito já sabe disso, imagina Deus na sua perfeição, o quanto ele não nos ama e nos propicia, né, a possibilidades para que a gente possa reparar os nossos erros, né? E aquela questão também, né, do auto-perdão, né? Se eu não me perdoar, como eu vou conseguir perdoar os outros? Né? É uma questão que é difícil de colocar em prática, né? Mas a doutrina traz para a gente, né, essa orientação, esse ensinamento. E aproveitando aqui, né, o Cido, ele deu um toque para a gente aqui, né? Eu quero trazer para a Janete uma pergunta que é da Tânia Amara, né? E que a nossa amiga Dora também fez, né? Ô Cido, se você puder colocar a pergunta da Tânia aí, por favor. Aí, valeu, Cido. A pergunta da Tânia é essa aqui, né? Ainda existem pessoas que, mesmo esclarecidas, acreditam que, havendo uma formação do feto, o aborto é a alternativa. Como fica a pena para os envolvidos nesse caso? E aí eu vou também, né, só para complementar, a pergunta da Dora é a seguinte, né? Na visão espírita, seria lícito abortar quando se tem conhecimento de que a criança tem problemas de saúde mental ou física? Por favor, Janete. Então, a gente já falou e sempre vamos repetir. Não é lícito interromper uma vida. Mas, quando o espírito ele está ligado a esse corpo que está com uma má formação, né? Existe o porquê de ele estar vindo naquele corpo limitado, como você citou aí agora, né? Desse que nasceu com as dificuldades de trazer como um anão. Então, existe um porquê ele estar naquela condição, né? E você vai pensar, mas eu vou gerar uma criança, eu vou trazer um problema, ela vai sofrer, eu vou sofrer, porque eu vou ter que cuidar e vai ser muito complicado para eu poder assumir essa tarefa, né? Mas para aquele espírito é muito importante. As limitações físicas dele vão trazer um aprendizado para ele, né? Lógico que, como a gente já comentou, depende também do sentimento desse espírito, né, da evolução desse espírito, também em aceitar aquela condição. Ele já sabe que vai estar num corpo assim, né? Mas você decidir que você não quer trazer aquela criança ao mundo naquela situação, muitas vezes você está fazendo isso mais pela falta de você achar que você não é capaz de cuidar dela, né? Mas para o espírito é necessário, é muito importante, tá? Um exemplo aí, só para a gente também completar isso, é assim, vamos dizer, esse espírito escolheu vir ali naquele corpo porque ele não tem condições de parar uma sequência de suicídios. Todas as encarnações dele, ele não consegue completar aquela missão e interrompe a própria vida. Ele vindo num corpo com uma deficiência dessa, ele não vai ter a capacidade física de cometer esse ato. E nesse momento ele pode estar interrompendo essa sequência.
né? Então, para ele foi importante. Foi dificultoso ele ficar naquele corpo ali, mas é muito importante. E muitas vezes a gente pensa mais na nossa situação, né? Como é que eu vou tratar dessa criança? Né? Como eu vou viver com isso? Né? Então, a gente tem que separar, né, o que você acha que é bom para aquele ou o que você está achando que é bom para você naquele momento, né? Eu acredito nisso. Perfeito. Oi, Cidinha. Gostaria, se você permite, né, já que veio esse assunto da criança com problema físico, né, antes de nascer, a Janete falou muito bem, é isso mesmo, né, mas eu achei oportuno contar um depoimento que tem no livro de Ricardo de Bernardi, que é um livro que chama Gestação, Sublime Intercâmbio. Uhum. Esse livro tem, não sei se vocês já viram, um depoimento de um espírito que eu achei assim simplesmente maravilhoso. Ele é um casal, quer ter filhos, né? Almeja ter filhos, não consegue, e de repente ela engravida. Aí foi uma alegria muito grande, né? Maravilhoso, tal. Mas no decorrer da gravidez, o médico que estava assistindo constatou que era um bebê anencefálico, né? E aí, então, ele disse, olha, eu aconselho vocês fazerem o aborto, porque não vai viver mesmo, né? Anencefálico não vive. Mas o casal era espírita. E esse casal, então, volta para casa e começaram, então, a conversar, se entenderam, não, vamos ter sim. Vamos esperar essa gravidez, né? Vamos esperar esse crescimento. E nesse período, até chegar o dia do nascimento, eles transmitiram muito amor para esse feto, para essa criança. Eles começaram a falar da natureza, falar de Deus, fazer o evangelho no lar dedicando a ele, muitas vibrações de amor, né, para este feto, para essa criança. E quando chegou o dia do nascimento, claro, veio exatamente como o médico tinha dito, né? Uma criança anencefálica. Mas foi para uma incubadeira e durou 86 horas. E o doutor de Bernardi, ele fala que há uma controvérsia aí quando eles falam que o anencefálico não tem o cérebro. Ele fala que tem um pedacinho de cérebro, sim. Bom, a criança durou 86 horas, ele conta, né? E desencarnou. Mas o casal continuou a vida e foram numa reunião mediúnica no centro onde eles frequentavam. Veio uma comunicação. Uma criança, o médium disse: olha, tem um espírito muito iluminado querendo dar passagem de uma criança. Aí o dirigente autorizou essa comunicação e o espírito começou a falar diretamente para o casal, dizendo que ele era a Shirley, né, que eles tinham dado, era uma menina, eles tinham dado o nome de Shirley, que era a Shirley e que ela veio agradecer aquelas vibrações que eles fizeram, aquele amor que eles dedicaram a ela, que graças a isso ela veio com esse problema porque ela tinha desencarnado através de um suicídio. Então, que ela estava curada. Ela falou, eu me curei dentro desse período, né, de que eu precisava para viver. E vou voltar com vocês, se vocês permitirem, é claro. Imagina a emoção desse casal, né? E aí, então, de fato, o doutor Bernardi conta que acompanhou o caso e que nasceu uma outra menina, outra não, a mesma, né? Menina, que se chama Shirley, e que hoje é uma pessoa inteligente, bonita e que trabalha na área da saúde. Então, perfeito, né? A doutrina fala para a gente, para que não seja feito o aborto, nenhum caso, né?
Só existe um caso, né, que é permitido o aborto, que é na iminência da morte da mãe, né? Então, Perfeito. Né? Então é isso que eu Beleza, queria Cidinha. falar, viu, Janete? Obrigada Mas por tá permitir. ótima. É linda essa história dele. Até aproveitando, né, isso aí que a Janete e a Cida expuseram, vou pedir ao Cido que ele trouxe para a gente aqui um comentário, né, do nosso amigo Romualdo. Cido, se você puder colocar o comentário do Romualdo na tela para a gente, por favor. Obrigado, Cido. Então, o comentário do Romualdo, seguido de uma pergunta, né? Um bebê que, enquanto o feto tem uma formação, veio ao mundo pagando alguma coisa de vidas passadas. E que culpa ele tem? Obrigado, Cido. Nesse sentido aí, Romualdo, né, a gente sabe que todos nós somos espíritos em evolução e que todos nós praticamos erros e temos que repará-los, né? Muitas vezes, a má formação, como bem explicou a Janete, depois a Cida complementou, ela vem para evitar que ele fique reincidindo no erro. E ele serve, esse defeito físico ou mental, ele serve, né, de forma de reparação, de forma de expiação para o espírito e pode servir também, né, para os pais. E serve também para ambos como uma forma de conseguirem evoluir moralmente, né, deixando de lado as questões materiais ou procurando reduzi-las ao máximo possível e se focar naquilo que foi dito no sentido de que cada criança, cada corpo tem um espírito que está num processo, né, nesses processos reencarnatórios está em evolução e que ele precisa muitas vezes de estar naquele corpo com aquele defeito para que ele possa não continuar reincidindo no erro. Então, normalmente, é lógico que sempre há exceções, né? Em nenhum caso não existe uma verdade absoluta no sentido de que, né, tudo é daquele jeito, não é matemático, né? Mas, via de regra, quando existe um defeito físico ou mental, ele é decorrente de um erro passado e que agora, né, você recebe aquele corpo para que você possa melhor, né, desempenhar, ou melhor, expiar ou resgatar as suas faltas, de modo que você não venha a repetir o erro passado. Beleza, Romualdo? Eu também agora, aproveitando esse assunto, né, essa temática que foi dada aí, eu queria passar para a Cidinha uma pergunta que ela é um pouco complexa, né? Ela é um pouco difícil, acho que é pesada, mas que a gente não pode se esquivar de responder, né? É uma pergunta que a Dora e a Salete fizeram, viu, Cidinha? A pergunta é a seguinte: como seria para nós, espíritas, o aborto numa gravidez por estupro? É uma boa pergunta, né? Uma pergunta bastante complexa, porque a violência do estupro é uma coisa, assim, eu considero uma das maiores violências, né, contra a mulher. Mas um espírita que estuda, né, que conhece a causa da reencarnação, eu penso, né, que vai em primeiro lugar, perguntar se a criança é culpada, né? Porque muitas vezes aquele espírito que está ali, quem entende, e entende não, que a gente nem entende, né? A gente estuda sobre a reencarnação, a gente vai saber que é para dar uma oportunidade, alguma outra, para que o espírito venha cumprir sua missão aqui na Terra. E olhando por uma gravidez tão complexa como a do estupro, é lógico, né, que você não vai ficar feliz, que vai ser muito triste, vai ser muito traumatizante para a mãe, né? Prosseguir com essa gravidez, né?
Só que quando se conhece, vai sim, eu acredito, aceitar essa gravidez até o final. Se não tiver estrutura, isso é o conselho da espiritualidade, né? Que vai aceitar essa criança até o final. Se não tiver estrutura emocional, psicológica para criar, a espiritualidade aconselha que doa, né? Mas eu fico pensando assim, eu fico me colocando no lugar, né? Eu já compreendo da reencarnação, já compreendo todas essas coisas. Obviamente que vai ter um choque, um trauma muito grande com uma violência dessa. Mas eu acho que a gente vai parar, vai buscar orientação, porque nós espíritas, nós conversamos muito um com o outro, né? Nós vamos buscar ideias, conselhos, e vamos buscar o conselho nosso mesmo, né? Do nosso ser, para entender que esse espírito, ele pode ser uma pessoa muito cara para nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Então, não temos o direito de abortar, nem nesses casos, né? A doutrina não diz que isso é um motivo, um argumento para abortar. Eu acho que uma espírita que tem esse conhecimento vai esperar até o final e vai doar essa criança se não conseguir. Eu acho que até aí eu já ia passar a amar essa criança, porque 9 meses comigo, né? Uma hora eu ia, né, sendo espírita, uma hora eu ia, poxa, mas essa criatura não tem culpa daquele, né? Ninguém tem culpa de ser filho de um marginal, né? De um bandido. Ninguém tem culpa disso. Então, esse Perfeito, espírito Cidinha. também pode não ter culpa. Então, eu Perfeito. espero ter respondido a questão. O que a Cida colocou, né? A gente se permite aqui a frisar que é a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele vamos dizer assim, ele é uma pedra intocável no entendimento, né, espírita. Ou seja, todo ser humano, todo espírito tem o seu livre-arbítrio e a espiritualidade não interfere no livre-arbítrio. Então, quanto à prática daquele ato criminoso contra a mulher, né, não vamos não vamos aqui ficar pensando em culpa, em deu motivo, nesse tipo de coisa, não. O livre-arbítrio, né, o que levou aquela pessoa a praticar aquele ato criminoso é do livre-arbítrio dela, né? Não quer dizer que a outra pessoa tenha dado motivo, não vamos entrar nesse aspecto, tá? Não vamos entrar nessa correlação, tá? Mas o que também é muito relevante, que a Cida falou, se durante aquele tempo da gestação não houver desenvolvido um laço maior com aquela criança, não incida num erro criminoso também, né? Não vá, um erro não justificará o outro, né? Aquele fato que aconteceu, ele simplesmente não vai ser apagado da memória da pessoa com o afastamento da criança. Não é isso que vai resolver, tá? Simplesmente abortar não vai apagar da memória aquilo que aconteceu. Outras coisas serão necessárias para apagar. E além do mais, né, pode gerar um outro motivo de desespero, de culpa na pessoa. Então, o que a Cida falou, né, que a gente tem que destacar, é que caso não chega no final da gravidez, não haja esse vínculo, permita que esse espírito tenha a vida, né, naquela encarnação, junto a uma outra família, junto a uma outra pessoa, né? Assim, é uma medida extremamente, né, é difícil, a gente sabe disso, né? Mas ela é muito mais saudável, muito mais humanitária do que a prática do aborto. E eu vou permitir agora, pedir ajuda do Cido aí, Posso só? A lei permite que a mãe, a gestante, comunique ao lugar onde ela está
vai fazer o procedimento, né, do nascimento, que ela informe o pessoal da assistência social daquele local que ela vai entregar a criança para adoção. Então, essa criança vai nascer e na mesma hora eles já levam para adoção, né? Então, é permitido, por lei, a mãe fazer isso. Tá? Então, você tem esse amparo para que resolva esse problema, né? Muitas vezes a pessoa não tem nem condições de tratar, de cuidar daquela criança, né? Então, temos esse amparo legal aí. Certo, né? Existe uma estrutura, né, do governo para favorecer, para possibilitar, né, que essa adoção aconteça do modo mais adequado, né? Perfeito, Janete. E, assim, a gente está já próximo de ter que encerrar o programa, e para fechar, né, as perguntas aí, né, eu vou pedir para o Cido, para ele trazer para a gente a convidada de hoje, que irá fazer a pergunta ao vivo, para as nossas amigas aqui, para a Cida e para a Janete. Cido, por favor. Bom dia, Alexandre, Cidinha, Janete, Cido. Oi, Sônia. Muito obrigada por me convidar para participar desse programa tão bonito, tão esclarecedor. Olha só, eu tenho uma pergunta para vocês. Quando uma pessoa faz um aborto, porque na época ela não estava preparada para a maternidade, aí depois, ela, na próxima gravidez, quando ela fica grávida novamente, ela decide ter o filho. Para o plano espiritual, isso é um atenuante? Bom, primeiro, Soninha, obrigado você de aceitar o nosso convite aí, né? É sempre uma satisfação ter você conosco aqui. E essa pergunta eu vou pedir, Janete, que você responda para a Soninha, por favor. Oi, Sônia. Então, eu não acredito que seja um atenuante só porque ela resolveu ter o filho na próxima, né, oportunidade. Porque ela vai tentar, lógico, para ela realmente, né, ela está dando oportunidade de uma criança nascer, mas não seria só esse o atenuante, né? Para mim, o que ela fez antes, como ela se comportou desde que ela fez o primeiro aborto, toda a evolução que ela conseguiu com aquela situação primeira, né, até chegar dessa nova gestação e ela desenvolver até o final. Então, tem todo um passo aí. Lógico que é importante que ela não cometeu o erro novamente, né? Mas não é só esse o ato, né, de dar essa passividade, dessa passagem dessa criança aí, né, para o mundo, que vai atenuar tudo o que ela fez. Então, a gente tem que ver realmente o que ela completou na vida dela durante o tempo entre uma gravidez e outra, né? Eu acredito mais nessa situação. Perfeito, Janete. É aquela questão, né, entre uma gravidez e outra, né, ela tem muita coisa, né? Ela entendeu, né, aquilo que aconteceu, ela se arrependeu, né, do erro que ela tinha cometido, né, de cometer e praticar o aborto, né, e já demonstra, né, além do arrependimento, a disposição para reparar aquele erro, né? A gente não sabe se seria o mesmo espírito, como naquele caso que a Cidinha citou, ou seria um outro, mas o importante é que um outro espírito, ou o mesmo espírito, estará recebendo a chance, né, de uma nova encarnação para que possa dar continuidade ao seu processo evolutivo. E aqui o Cido, né, como diz o Cido, não, o Cido luxuoso do Cido, né, ele traz para a gente aqui uma pergunta que eu vou pedir, né, se ele puder colocar aqui. Obrigado, Cido. Da Márcia, né? A Márcia fala o seguinte: eu conheci alguns casos que quando a mulher não conseguiu engravidar, mesmo com vários tratamentos, no momento que ela adotou uma criança, em pouco tempo engravidou e teve o filho biológico. Como a espiritualidade explica essa situação? Janete, você pode dar uma iniciada nessa resposta?
Então, muitas vezes, né, a pessoa, primeiro que ela parou de ter aquele desespero, né, aquela coisa, psicologicamente, ela deu também oportunidade de ter o filho, né? Mas eu acho que aí também ela sossega, né, a situação, ela dá oportunidade para que os espíritos planejadores daquela da gestação, né, da reencarnação de um novo ser, eles ajudam essa mãe, né? Mas hoje a gente vê muito mais o fator psicológico mesmo, né? Você fica ali desesperado, tentando, e quando você relaxa, você conseguiu dar essa liberdade, né, para o seu corpo também, para ele seguir a situação da gestação. Ela também tem a situação de ela trouxe uma criança que precisava de um auxílio, né? Tornou um ambiente favorável para receber outros espíritos para poderem entrar ali na casa dela, né? Então tem várias, eu acho que tem várias explicações aí para esse ato. Uma coisa que você falou aí que me veio à mente também depois, é aquele caso de uma pergunta que foi feita anteriormente, né? Que é da própria Sônia, né? Do fato de uma gravidez não ter ido à frente pelo aborto e depois ter acontecido, né? Ou seja, né, naquele momento, muitas vezes, o que aquela mãe, né, o que aqueles pais precisavam era de toda uma preparação, conforme você falou, porque eles não estariam prontos. Se viesse naquela hora, né, na época do tratamento, eles não estariam prontos como estavam quando efetivamente veio, inclusive depois da adoção, né? Porque com a adoção, eles já tiveram a possibilidade de ter contato com uma criança que já estava, né, como diz o livro dos espíritos, né, no mundo dos vivos, né, ou seja, já estava efetivamente encarnada e fora da barriga da mãe, para ter esse contato inicial e na hora que veio a gravidez efetivamente, eles terem todo um comportamento diferente, né. Bom, eu costumo dizer, né, passa muito rápido, né, passou rápido demais. Algumas perguntas a gente não conseguiu responder por falta de tempo, né? Mas como a gente tem, né, esse compromisso com o horário, nós precisamos de ir para o encerramento do programa. E aí eu vou pedir para a Cidinha, né, fazer aí um breve fechamento do trabalho de hoje e depois, na sequência, a Janete. Por favor, Cidinha. Só agradecer a oportunidade da participação, de aprender um pouco mais com todos, né? Quero agradecer a todos aqueles que estão assistindo, que estão enviando suas perguntas, né? Um grande abraço a todos e deixar sempre aqui uma palavrinha, né, de amor para todas essas e esses, né? Porque eles também são culpados, né? Às vezes, que não façam, né? Mas não entre mais nesse delito e que continue trabalhando na caridade, né, no perdão, que não fique remoendo o passado e que procure trabalhar em prol daqueles que precisam mais, né, e seguir a vida em frente, porque o remorso não cura ninguém, não ajuda em nada, né? A vida é muito boa para ser vivida, e todos estamos aqui nesse mundo correndo riscos de erros também, né? Um abraço muito carinhoso para todas essas pessoas, né, que necessita de abraço, que nós estamos aqui com o coração aberto para estar respondendo e conversando com todos. Um grande abraço e um ótimo fim de semana. Janete? Oi, então, eu só queria lembrar para as pessoas que a gravidez não é só um compromisso da mulher, ela não ficou grávida sozinha, né? Então, vamos lembrar muito bem que se você não tem condições naquele momento de levar uma gravidez adiante, então vamos
pensar na prevenção disso, né? Então, os meninos devem ser orientados, as meninas, para que não haja tanta incidência, né? Tanta procura por esse tipo de serviço, né? Que muitos aí prestam, né? Para interromper essas gravidezes, tá? Então, vamos lembrar que todo mundo junto aí precisa para poder crescer e cessar muitas coisas que a gente vê no nosso planeta, né? Tá? É isso. Obrigada pela oportunidade aí da manhã. Obrigado, Janete. E antes de encerrar, eu só queria mandar um abraço aí para o nosso amigo, nosso irmão Nivaldo Furlan, né? Obrigado por acompanhar, Furlan. Um abração para você aí e para a esposa. E fica a dica, né? Quem sabe um próximo programa para complementar esse daqui. Hoje, né, foi o que a gente conseguiu abordar. Eu agradeço a todos, agradeço a Cida, a Janete, Soninha, ao Cido, principalmente pelo apoio, e a todos aqueles que acompanharam. Uma ótima semana para vocês, uma excelente semana, e que a gente possa se encontrar semana que vem de novo aqui no Espiritismo e Atualidades. Um abraço, fiquem com Deus, que assim seja.